se me permite, as nossas vidas são marcadas por realizações diárias. Cada dia é um recomeço, é um renascimento. A vida é um milagre que se repete a cada novo amanhecer. Obrigado, Senhor, pela vida. Eu sempre tive, o pensamento compactuava com a ideia de que a depressão é frescura, né? Até conselho de amigos meus que estavam tristes, não, vai fazer alguma coisa, vai viajar, vai namorar, vai jantar fora, vai fazer alguma coisa, né? E achando que era frescura, e não é uma dor da alma e do coração. E só quem passou pelo que eu passei para ter a certeza de que a depressão não é frescura, não. Tudo teve início por uma doença. Eu sentia muitas dores no quadril e aí diagnóstico artrose. E o médico solicitou que eu fizesse os exames e através dos exames ele sugeriu que colocasse prótese em ambos os quadris. E nesse meio tempo que eu preparei os papéis e fiz os exames para cirurgia, eu me separei da mãe dos meus filhos. Então uma dor que era uma dor apenas física passou a ser uma dor da alma e do coração. Aí eu entrei em depressão. Parecia que estava tudo bem, né? Dentro de casa, pelo menos com a minha filha. Eu achei que estava tudo tranquilo com ela. E eu entrava, saía, conversava com ela estava estudando muito, muito mesmo, uma prova que ela tinha que fazer. E aí eu vi ela ansiosa, mas eu achei que aquilo era normal, por causa da prova, né? E tava tudo bem, tava todo mundo dentro da casa da minha mãe, tinha 2 amigos lá, a minha filha mais velha estava e ela. E eu fui trabalhar nesse dia e quando era por volta das 7 horas, eu estava na faculdade. Assim que eu entrei, eu tinha uma prova importante. Assim que eu entrei, que eu sentei, o telefone tocou, meu filho mais velho. Uma descrição que eu já vi as pessoas darem, que eu acho que eu me identifico muito, é com um poço sem fundo. Tu cai, cai, cai e nunca para de cair. É muito difícil. Simplesmente sabe? Você se sente incapaz de fazer qualquer coisa. A sua autoestima fica tão baixa. É muito difícil eles ligarem assim, eles sabem quando eu estou em aula eu não atendo telefone. Eu achei aquilo muito estranho. Ele só disse assim, mãe, não se preocupe, não foi nada, mas assim, a senhora pode vir para casa? Eu, por quê, meu filho? Não, é a Érica, ela não está bem. Tá bom, tô indo, só que eu senti, naquela hora eu senti uma dor tão profunda no meu peito, durante a viagem eu fiquei angustiada, não sabia o que tinha acontecido. Aí ele só disse, mãe, por favor, vem para casa, a Érica não tá bem. Aí eu fui para casa. No meio do caminho ele disse, mãe, a senhora vem aqui no hospital, no pronto-socorro, porque a Érica passou mal, ela tá aqui. Ele só disse isso. Tá bom. Quando cheguei lá, eu vi a minha filha numa maca. Eu entrei na sala.
Eu nunca tinha visto uma imagem tão feia na minha vida. Estava deitada, eu pensei que minha filha estava morta. Eu lembro que eu sentia tipo uma mão gelada tocando em mim. Alguma coisa me chamando para fazer aquilo. E eu lembro que meu peito doía muito. E ao mesmo tempo que eu gelava, eu ficava assim, eu sentia meu corpo aquecer muito. E na hora que eu realmente fui fazer, eu tremi muito, eu pensei em desistir. Eu não sei o que me fazia querer desistir daquilo. Eu só sei que eu não pensava em ninguém. E eu tava me sentindo vazia também. Na hora mesmo de fazer, eu meio que me senti vazia. Só que uns minutos antes eu tava com muito medo. A depressão é um transtorno mental que pode ser leve, moderado ou grave, podendo inclusive levar à morte através do suicídio. E ela é caracterizada por um conjunto de sintomas, né? Entre os quais uma tristeza que não passa, uma perda de prazer nas atividades que antes eram prazerosas, uma incapacidade de fazer as atividades cotidianas, uma incerteza, uma dúvida constante, uma falta de iniciativa para as coisas do dia a dia. E é um quadro que não é pontual, ele é permanente, né? Ele passa semanas, meses e a tendência é que ele vá só piorando se não é feita nenhuma intervenção nesse sentido. Eu me isolei praticamente dos amigos, né? Eu moro com meu filho aqui, meus filhos vêm me visitar. E nesse tempo, passados 10 meses, eu perdi de 11 a 12 quilos. E tudo que é doença que o senhor imagina, eu peguei sem ter nada. Da cabeça para o corpo. Dor de cabeça, gastrite, herpes. Não dormia direito. Aquela queimação da gastrite no estômago, né? É a primeira coisa que o depressivo tem, que atinge, é o estômago. Aí aquela queimação, não dorme direito e fica cochilando e acorda toda hora e assim vai, né? Aí o que acontece? A médica me pede um exame de AIDS. Eu chego em casa com AIDS. Eu vou no computador, meus sintomas eram todos de HIV. Colhi o material. Na hora de abrir o exame, cadê a coragem? Eu não tive coragem de abrir o exame porque na minha cabeça eu já tinha a certeza que eu estava infectado pelo HIV. Eu não abri o exame. A depressão, ela não machuca só a gente. Porque se ela te leva ao suicídio, ela machuca todo mundo que está ao teu redor, todo mundo que tem carinho por ti. E quando eu tentei e deu errado, eu me senti pior ainda. E eu me senti péssima. Eu nunca tinha visto uma imagem tão feia na minha vida. Estava deitada, eu pensei que minha filha estava morta. Ela estava com o pescoço cortado. Estava todo mundo aflito ao redor dela, os próprios enfermeiros. Aquelas marcas profundas de corte no pescoço dela e o sangue descendo. E ali eu me desesperei, eu pensei que ela já estava morta. O transtorno mental e a depressão eles sempre são multifatoriais. Eles nunca são uma culpa exclusiva da pessoa, né? Sempre tem um ponto biológico, um ponto genético, mas também tem fatores ambientais, fatores familiares, das relações. Alguns eventos traumáticos podem também ser um gatilho para desenvolver o transtorno. Então, nunca é algo pontual. A família tem uma tendência a colocar o sujeito como sendo o doente,
né? Mas geralmente o núcleo familiar está adoecido. Raramente um sujeito adoece em meio a um contexto social, a uma família, onde está tudo organizadinho, tudo estruturado em termos de afetos, principalmente. A família, ela tem muitas vezes uma participação no desenvolvimento da doença e, por consequência, ela também tem um papel fundamental no tratamento da doença. E eu querendo entender por que ela tinha feito aquilo. E a psicóloga simplesmente me disse que ela entrou num surto psicótico, uma coisa assim, eu não entendi direito. Ela só dizia que a Érica, a dor dela era tão grande e ela não conseguia aguentar aquela dor e tudo que ela queria era só acabar com aquela dor. E eu não entendia de que era, por que ela sentia isso, não estava entendendo. Por muito tempo ela não conseguiu falar, ela se isolou com todo mundo, ela não queria falar com ninguém. Mesmo depois que a gente saiu do hospital, todo mundo foi lá. No momento do acidente, do que ela fez com ela, tinha 2 rapazes, muito amigos nossos, dentro de casa. Ela estava deitada numa mesa quando ela cortou o pescoço dela. Aí chegou um rapaz sempre para visitar, aí viu ela deitada ali e foi mexer com ela, brincando. Aí quando foi mexer com ela, passou a mão, sentiu uma coisa quente no pescoço. Aí que ele viu aquela mancha de sangue, ele ficou nervoso na mesma hora aí. E tentaram chamar carro e tudo, e ambulância, ninguém conseguia. Aí o outro rapaz carregou ela, saiu no meio da rua desesperado, com ela nos braços. E até que apareceu o carro da polícia. Aí colocaram ela lá dentro e levaram ela lá para o pronto-socorro. Então foi muito difícil, não só para mim, mas para todos que estavam ali, meu filho mais velho, os amigos dela, né? Aquele que socorreu ela, até hoje ele meio assim, parece que fica um trauma. Eu tentei 3 vezes o suicídio. Na Ponte dos Macuxi, um domingo de manhã, não me atirei, não havia vozes. Muitos dizem que tem voz, não tinha voz nenhuma. Eu não tive coragem. Voltei para casa, digo, eu vou morrer lá na piscina do CTG. Cheguei domingo de manhã, tudo deserto, só 2 senhoras tomando banho na piscina. Me escorrei num poste, fiquei aguardando elas saírem para morrer na piscina. Tem lugar que não dá pé, né? Me atiro lá, morro na piscina. Deixei uma carta para o meu filho explicando os motivos do meu ato e pedindo que eu fosse velado lá no CTG. E aquelas senhoras não saíam da piscina. Fiquei meia hora aguardando, até que uma apontou o dedo para mim assim. Aquele não é o cobrador do CTG? A outra o que ele está fazendo lá? Tu não está sabendo, comadre? Ele quer morrer aqui na piscina. Está tentando suicídio. Não vamos sair. Não vamos deixar ele morrer aqui. É claro que a conversa não era aquela, mas na minha cabeça depressiva eu estava imaginando o que aquelas senhoras estariam conversando, apontando o dedo para mim. Desisti. Voltei para casa mais triste. Passados mais uns dias, o meu filho, que mora comigo, o Marcos, foi de férias para o sul. Eu digo, agora eu vou morrer à forca, lá em casa. Não vai ter velhinha atrapalhar, não vai ter voz, não vai ter nada. Eu vou morrer na forca e acabou. A depressão é uma doença, é muito maior do que a tristeza. É muito mais frequente e agrega muito mais sintomas do que a tristeza. Inclusive questões físicas, como alteração de apetite, alteração de sono, alteração da cognição, memória, atenção, concentração. Então não é um negócio que a pessoa decide, a partir de agora eu não quero mais, eu vou ter força de vontade e acabou a depressão.
não depende da vontade exclusiva da pessoa. É claro que a vontade da pessoa no processo de tratamento é fundamental. Então, tratamento compulsório não costuma fazer muito efeito porque precisa do desejo do sujeito. Você pode ter remédios, mas se a pessoa não engajar na psicoterapia, se a pessoa não se empenhar no processo de tentar fazer uma atividade física, de utilizar a medicação corretamente, isso não surte efeito. Então, depende sim da pessoa, mas é dela com todo um suporte profissional. Acordei naquele domingo mais triste que o normal. Não dormi a noite toda, passei a noite chorando. Tomei meu último chimarrão. Como bom gaúcho, o mate amargo era uma espécie de alento. Aquele conforto repentino. No instante que eu tomava o meu mate, parecia que a tristeza ia embora. Depois ela voltava mais forte ainda. Tomei meu último chimarrão. Preparei tudo. Nesse meio tempo, meu filho ligou. Lá do sul. Pai, eu estou com mau pressentimento, pai. Eu estou com mau pressentimento, pai. O senhor está bem, pai? Eu digo, estou. Estou indo para a forca morrer, mas o resto está bem, né? É claro que eu não falei isso, mas eu pensei, né? Não, filho, o pai está bem. Eu chorando de um lado, ele chorando do outro. Mas eu me segurei para meu filho não perceber que eu estava chorando. Aí eu lembro ainda que meu filho, antes de desligar a ligação, desligar o telefone, ele disse, pai, eu amo o senhor. Saí daquela ligação para a forca. Preparei tudo. Aqui, nessa mesma casa, na área de serviço, amarrei a corda na viga, no pescoço, subi na cadeira, já meio grogue, lembrei do nosso Pai Maior, lembrei do Deus de minha fé, fiz uma oração, pedi perdão a Deus pelo meu ato. No meio da oração, aconteceu algo que não estava no roteiro. As minhas pernas travaram, como se algo ou alguém estivesse segurando-as. Eu passei 5 minutos ali, pasmo, sem forças, sem mobilidade nas pernas para me desvencilhar da cadeira e morrer na forca. Passado esse tempo, eu tirei a corda do pescoço e as minhas pernas voltaram ao normal e eu saí da cadeira para abrir o exame de HIV. Cheguei no quarto. Novamente não abri o exame. Gritei. Socorro, eu quero morrer. Pelo amor de Deus, alguém me ajude a morrer. Alguém me ensine a morrer. Peguei no sono. Não havia dormido a noite toda. Dormi das 7 da manhã às 2 da tarde. Acordei mais triste, bem mais triste do que o normal. O suicídio é vista como a última alternativa de cessar a dor, né? A pessoa que tenta suicídio, ela não quer morrer, ela quer parar a dor. Ela geralmente já tentou medicações em algum momento, às vezes da forma errada, ela já fez algum tratamento ou nunca fez nada e ela se encontra num momento de dor emocional muito intensa e que ela vê na morte a possibilidade de cessar a dor. É um processo extremamente intenso, difícil de desconstruir, delicado, envolve uma série de outras questões, como por exemplo as crenças, né? A pessoa ela se sente às vezes duplamente culpada quando ela tem uma crença, quando ela de acordo com essa crença o suicídio é algo mal visto e aí ela pensa nisso e aí além dela ter a doença, dela ter a ideação suicida, ela já passa a acreditar que ela não tem fé ou que a fé dela é pouca, né? E na verdade não, é tudo uma questão de entendimento, de esclarecimento sobre esse sintoma. Tanto que a gente tem padres, pastores, pessoas extremamente cheias de fé, com uma relação estreita com a sua divindade e que mesmo assim têm depressão, têm ideação suicida e cometem suicídio.
Eu parei minha vida, eu passava a noite acordada olhando ela. E eu me perguntava por que ela tinha feito aquilo. Ela é uma menina tranquila, estudiosa, ela é muito certinha em tudo que ela faz. Ela não era muito caseira, ela nunca foi uma menina de me dar dor de cabeça. Nenhum dos meus filhos dizia assim, ai, ela não está em casa, onde é que ela está? Não. Ela não quer estudar, ela não quer ir para a escola. Ela era muito segura. Por isso que eu nunca desconfiei que ela estava sofrendo. Aí quando a médica me disse depressão, eu não entendi, eu não aceitei. Eu não entendia de jeito nenhum, eu buscava a resposta para aquilo dali, eu não conseguia entender. Depressão de quê? O pai e a mãe tratavam muito bem, os irmãos adoram ela, tem todo o carinho, todos os amigos, tudo em cima dela. E o que faltava para ela? Eu não entendia isso. Aí a psicóloga começou a fazer um trabalho com a gente, o pai, com a mãe, e aí uma das hipóteses é que eu também estava com um problema muito sério, porque nessa época eu estava com um problema muito grave, muito sério, no meu casamento, de separação. E aí na cabeça dela, uma das sugestões da psicóloga, na cabeça dela é que a gente estava casado por causa dela, e que a gente não se separava por causa dela. Então ela se sentia um problema. As pessoas, elas tendem a misturar a tristeza com a depressão, né? Então pensam que o depressivo, ele obrigatoriamente é aquela pessoa cabisbaixa, que está num canto, que não fala com ninguém. E muitas vezes o depressivo é uma pessoa expansiva, que tem um humor agradável. A depressão muitas vezes ela se manifesta através da agressividade e não da tristeza. Então, pessoas que estão ali sempre reclamando, sempre se queixando, sempre discutindo com as pessoas, que parecem ter muita energia, né? Mesmo que às vezes para essas questões, mas que parecem ter muita energia. Mas a depressão ela não tem rosto, né? A pessoa tem dificuldade de se perceber e geralmente só vai perceber quando ela está já num quadro moderado a grave, quando ela já começa a causar incapacidades no cotidiano. É quando a pessoa começa a se perceber e muitas vezes ainda assim nega, né? E aí não busca ajuda. E aí vai acontecendo uma série de outras coisas. Começa às vezes o abuso de bebida alcoólica ou de drogas, o isolamento social, ou a destruição das relações afetivas, casamentos, brigas entre familiares. Então, muitas vezes isso tudo é uma consequência do não tratamento de um transtorno, né? Que a pessoa não percebe ou quando percebe, nega, por conta de ser um transtorno mental e de carregar esse estigma, né? Eu não vou ao psiquiatra porque o psiquiatra é um médico de louco, eu não sou louco. Ainda é uma frase extremamente recorrente, né? E a gente sabe que não é assim. Não tem como a gente saber olhando, né? Ah, aquele ali é depressivo, aquele ali não é depressivo. A depressão ela atinge mais mulheres do que homens, e aqui a gente tem essa particularidade de sermos o estado que mais violenta a mulher. Então, isso agrava o quadro. Nos serviços de saúde mental, o índice de mulheres depressivas e que no seu histórico tem violência física e violência sexual, além da violência psicológica, é exorbitante, é a grande maioria. Então, isso tem também um papel determinante no processo de adoecimento.
Muitas vezes os agressores são pessoas próximas e que ficam impunes e que convivem com essas mulheres por anos e anos e anos, causando danos cada vez maiores à saúde mental dessas pessoas. Então, aqui eu percebo uma relação muito próxima da violência contra a mulher para os índices de depressão e de tentativas de suicídio de mulheres. Os homens, eles se matam mais do que as mulheres, porque eles utilizam meios mais agressivos, geralmente, para cometer o suicídio. As mulheres, elas utilizam meios menos agressivos, e aí essas tentativas acabam não culminando na morte. Então, elas tentam mais, mas morrem menos. Eles tentam menos, mas morrem mais. A única doença que eu não havia adquirido ainda na depressão era o mal de Parkinson. Cheguei na frente do exame, tremendo, assim. Abri o exame, lá estava escrito negativo. Eu passei quase um ano tentando o suicídio, porque eu tinha certeza que eu estaria com AIDS e eu não tinha nada. Eu não tinha nada. 10 dias depois, as doenças foram embora. Quase que como por encanto. Dor de cabeça, aquela queimação no estômago, falta de apetite, tudo sumiu. Voltou a vontade de comer, a vontade de viver. Só de você pensar que a pessoa está querendo entrar em depressão, você já tem que estar atento. Porque quem está em depressão, o sinal ele não é muito assim fácil de identificar, não. Ele é lento. Quando você vê, o impacto já foi. Ele se cortou. Quando ele se corta, quando tenta contra a sua vida, é porque já está gravíssimo. O grau já está bem alto mesmo. Foi o que aconteceu com a minha filha. Os dados não são precisos quanto ao número de pessoas com depressão. E quanto às pessoas que tentam suicídio ou que cometem suicídio, o número também não é preciso. Primeiro porque o principal local de registro ainda é apenas o hospital. Então, as pessoas que chegam nos postos de saúde, nos CAPs, esses dados de tentativas de suicídio ainda não estão sendo quantificados e unificados. A gente ainda precisa aprimorar o registro de ocorrências, precisa que os profissionais estejam constantemente em capacitação para notificar, porque uma pessoa que tenta um enforcamento, o profissional ele pode registrar uma morte por asfixia ou uma morte por suicídio. É preciso que seja específica o registro, porque uma morte por asfixia não vai entrar numa estatística de tentativa de suicídio. É preciso especificar em que contexto foi essa asfixia, em que contexto foi o corte, em que contexto foi ferimento por arma de fogo. É preciso especificar que foi suicídio e muitas vezes não é feito esse registro. Ou porque o profissional não foi instruído, capacitado para fazer, ou porque existe o tabu de registrar como suicídio, ou porque alguns profissionais têm o receio de registrar como suicídio e de repente não foi suicídio, ele não tem como saber exatamente. Então é uma série de questões que fazem com que a gente tenha realmente uma porcentagem mínima do que acontece. E com essa porcentagem mínima a gente está em segundo lugar no país. A ideia das pessoas, a opinião para quem tem depressão, ela é muito impactante. Porque se você disser alguma coisa que machuca, isso ali pesa muito na vida de um que tem a depressão. Aquilo dali é mais um ponto e um acesso para a pessoa querer tirar a sua vida, caminhar, né? Para aquilo dali, e a autoestima também é muito importante. A autoestima de uma pessoa que tem depressão, você tem que trabalhar muito, muito. Eu trabalhei várias coisas na vida da minha filha. Primeiro, para ela voltar a ser criança. Ela era muito agitada, muito adulta, para 10 anos de idade. Quando aconteceu isso, ela tinha 10 anos de idade. Eu tive que dizer para ela que ela era uma criança, que ela não era adulta.
Eu tive que brincar de boneca com ela, tive que jogar com ela, ir pro quintal, molhar ela de mangueira, os irmãos dela, sabe? Tudo que às vezes o pai e mãe deixam de fazer com os filhos, porque tá muito ocupado, trabalha muito. Às vezes você tem que tirar um dia de folga e passar aquele dia todinho, nem que seja deitado na cama assistindo filme com seus filhos. Eu sei que às vezes é isso que a gente precisa, de um abraço e o eu te amo. Porque a gente não ouve isso com tanta facilidade. A gente não tem o costume de dizer um eu te amo pra alguém. Tipo, quando a gente sai de casa, que a gente deixa os pais, a gente não diz, tchau, eu te amo. Eu tenho me acostumado a fazer isso. A minha mãe, ela é acostumada a ouvir um eu te amo do nada. Do nada eu chamo ela e digo, mãe, eu te amo. E isso me deixa feliz, me deixa satisfeita falar essa palavra, essa frase. A depressão, ela começa com uma tristeza pequena. E se essa tristeza não for tratada, ou se ela não vai embora, passa a ser uma depressão. E da depressão para o suicídio é um pulo. Porque quando a pessoa entra em depressão, ou ela procura ajuda médica, ou procura ajuda dos familiares, mas muitas vezes ela não procura ajuda de ninguém, porque ela está vivendo dois mundos. O mundo dela, triste, e o mundo que ela finge. Ela finge para as pessoas que ela não tem nada. Esse fingimento parece uma alegria, mas não é. Ela está fingindo que está alegre. Então são dois mundos totalmente distintos. Comigo aconteceu isso. Meu irmão vinha me visitar, meus amigos, eu fingia que estava alegre. Mas quando eles iam embora, a tristeza voltava, mais forte inclusive. Então o que eu posso dizer é que o depressivo normalmente ele tem dois mundos, o dele e o que ele finge ser, coisa que ele não é. Quando a pessoa ela talvez não se sinta, não tenha condições de determinar se a situação dela é leve, é moderada, é grave, ela pode procurar um posto de saúde, e passar pela consulta com o médico. Alguns postos têm psicólogos, também pode passar pela consulta com o psicólogo, não precisa de encaminhamento, e aí ela pode expor a situação dela. Os quadros leves são tratados no âmbito mesmo da atenção básica dos postos de saúde. Os quadros moderados, eles geralmente são encaminhados ao ambulatório de especialidades, para ter as consultas psiquiátricas mensais ou bimestrais. E os quadros graves, eles são destinados aos CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que é onde é feito um acompanhamento intensivo. A pessoa participa de oficinas, de atendimentos em grupo, de atendimento multiprofissional, além do acompanhamento psiquiátrico, com uma possibilidade de atenção mais próxima. Essa pessoa vai ter um técnico de referência, que é um profissional de nível superior que vai acompanhar o caso. Então, a gente consegue perceber quando a situação está se agravando, pedir uma intervenção de algum outro profissional da equipe, que seja necessário. É um atendimento intensivo. E quando há o risco de morte, ou o risco de agressão, ou o risco de morte de terceiros, ideações homicidas e suicidas, aí a gente encaminha ao hospital, porque aí a pessoa precisa da supervisão 24 horas. A gente pensa que não tem problema.
Mas através disso aí é que a gente vai se acomodando. Isso nunca vai acontecer na minha casa. Eu achei que nunca ia acontecer na minha casa, né? E aí o que acontece? Quando você pensa que está tudo bem, você tem que estar atento. Os filhos, às vezes um relacionamento, um jovem. Eu perdi várias outras pessoas também depois do acontecido com a minha filha. Eu perdi um amigo, 21 anos ele, e ele era um jovem alegre, que nem minha filha, se comunicava bem, conversava, brincava, fazia faculdade e tudo. E um dia a família chegou, minhas amigas chegaram na casa, o irmão estava lá, tinha se suicidado. E até hoje ninguém entendeu o que ele sentia, porque ninguém sabe o que passa dentro da cabeça do ser humano. Mas aquelas famílias que não tem esse problema, que acham que não tem, não tem ninguém na minha casa que seja assim, todo mundo é alegre, todo mundo se sente bem. Que dê apoio, que busque, vai procurar na escola, procurar ter paciência com quem está com a autoestima baixa, é um sinal. Se tem um colega no trabalho que ele é mais problemático, que ele... você fala qualquer coisa do cabelo e ele se incomoda, ou da roupa, ou se ele produz menos que os outros, você observa, ao invés de você criticar, vai buscar um pouquinho, saber se aquela pessoa não tem algum problema. Penso que os índices de depressão eles estão crescendo por conta dessa necessidade de nos padronizar, né? Todo mundo tem que ter determinado sucesso na carreira, todo mundo tem que ter sua casa, todo mundo tem que ter seu carro, todo mundo tem que ter o seu emprego fixo, todo mundo tem que ter a sua vida feliz nas redes sociais, todo mundo tem que estar frequentando os mesmos shows, os mesmos restaurantes, e tudo isso tem que ser muito imediato, né? As pessoas não estão mais, desde a infância, habituadas a se frustrar, a se decepcionar, porque hoje em dia é tudo muito rápido, é tudo muito acelerado, a pessoa não tem tempo nem de sofrer, nem de lidar com o luto, nem de se decepcionar e precisa daquele tempo para se recuperar, mas a sociedade, o trabalho, as pessoas já cobram um desempenho melhor, quase que imediato, negando o sofrimento, negando a tristeza, em busca dessa felicidade constante que não existe para ninguém. Então a gente precisa desacelerar um pouco e voltar a sofrer, no momento que for para sofrer. A gente tem que parar de disfarçar, de ignorar e de cobrar dos outros o não sofrimento. A tristeza ela é essencial para a vida. A gente precisa se frustrar, a gente precisa se decepcionar, a gente precisa viver esses momentos de tristeza ao longo da vida inteira. Senão a gente vai fazendo de conta que não está acontecendo e essas frustrações elas vão se acumulando no nosso psiquismo, no nosso corpo e elas vão ali no futuro se precipitar como um transtorno mental grave. Às vezes a depressão, às vezes algum outro. Então eu acho que a gente precisa olhar mais para dentro e desacelerar, tanto com nós mesmos quanto com a exigência em relação aos outros, principalmente em relação às crianças e aos jovens. Eles precisam de tempo e de espaço, e eles precisam se frustrar e sofrer. As pessoas devem julgar menos e aceitar mais, tentar entender o lado dos outros, porque às vezes as pessoas fazem algumas coisas, elas agem de tal modo porque elas têm um peso que elas carregam, às vezes. E quanto mais você vai julgando ela, mais peso ela tem para carregar, até que uma hora ela não aguenta. E isso é muito ruim. Esse é um dos principais motivos que eu vejo que tornam as pessoas depressivas é justamente esse. As pessoas que julgam e não ajudam, sabe? A falta de elogio, a falta de carinho, afeto. Hoje em dia as pessoas querem ser melhores umas do que as outras. Isso tem se agravado tanto.
Isso é, assim, irritante. Chega a ser muito irritante para mim. Porque eu sempre tento ver o lado bom de qualquer um. Não importa o que a pessoa faça. Às vezes tu tá do lado de uma pessoa, a pessoa tá tão angustiada, aí você nem se importa, não fala nenhuma palavra amiga. Não custa nada a gente dizer assim, olha, fica bem, procura te acalmar, espera um pouquinho. São palavras que às vezes ajudam. Tem um pouco mais de paciência que as coisas vão se resolver. Então é isso que eu tenho a dizer. É que tem amor, amor mesmo, de verdade. A quem está do seu lado, não é só família e parente, é um amigo, até um desconhecido. A gente ajuda até quem a gente não, principalmente quem a gente não conhece. O apoio da minha família me ajuda muito, me faz muito feliz ver que eu pensava que eles não se importavam, mas eu reconheci que, na verdade, é porque nem sempre, naturalmente, eu nem sempre vou ter atenção de todo mundo. Mas que sim, eu tenho pessoas que me amam de verdade. E que a maioria delas eu também amo. As que eu pensava que na verdade me rejeitavam, mas não. Eu amo elas e elas me amam da mesma forma. Uma criança de 14 anos chegou para mim e mostrou seu braço. Havia um corte no braço. E ela mostrou e disse, tio, tá vendo esse corte? Fui eu quem fiz. E foi embora. Não falou mais nada. Chegou uma outra criança, também na faixa etária de 13, 14 anos, e me disse, tio, você viu o corte no braço da minha amiga? Vi. Ela tentou suicídio. Aí eu viajei. Até então, eu não sabia que crianças também tentam o suicídio. No meu banner está escrito, vencendo a ideia do suicídio através da escrita, que é o título da minha palestra. Aí aquela segunda menina perguntou, tio, o que é esse suicídio? Eu tentei o suicídio. Tio, eu posso chamar a professora, minhas coleguinhas, para o senhor contar a história para elas? Pode. Aí chegaram umas 30 crianças, aí eu falei da minha história do suicídio, 3 professoras escutaram a minha narrativa também, compraram meus livros e depois me convidaram para palestrar no Sesc. De lá para cá eu já fiz umas 5, 6 palestras no Sesc sobre depressão e suicídio. Quando todas as crianças foram embora, aquela segunda criança, não a do braço cortado, a outra, me perguntou, tio, o senhor quer ouvir minha história sobre depressão? Quero. Eu estou justamente escrevendo um livro sobre depressão e eu vou ouvir o teu relato para colocar no meu livro. Como eu e ela. Ela estava de óculos. Ela me deu o depoimento chorando. Tio, há uns 2 anos atrás, éramos uma família feliz. Eu, meu pai, a minha mãe, minha irmãzinha pequena. Um dia, do nada, o meu pai se separou da minha mãe. E eu perdi o meu rumo, tio. Eu não tinha mais vontade de estudar. Eu não tinha mais vontade de me alimentar. Eu não tinha vontade para nada, tio. Eu só pensava em suicídio. E a única pessoa que poderia me ajudar era a minha mãe. A minha mãe estava mais triste do que eu. Várias vezes eu pensei em suicídio. Até que um dia eu lembrei do Deus de minha fé. Tal qual o Senhor, eu rezei. Eu pedi para o Paizinho do céu trazer o meu Paizinho da terra de volta para mim. Eu passei 3 meses rezando. Um dia, do nada, o meu pai aparece lá em casa, um domingo de tarde, conversa com a minha mãe. Eles reatam o relacionamento. E hoje somos uma família feliz, tio. Meu pai nunca mais brigou com a minha mãe. Antes, eles viviam brigando. Eu me interessei pelos livros do Senhor. Amanhã eu vou trazer meu pai para comprar os livros. No dia seguinte era o último dia da feira de livros do Sesc. Eu achei que ela não vinha. Normalmente a criança tem vontade de adquirir o livro, mas os pais não se interessam. Não é que no outro dia ela aparece. O pai dela me abraçou, fiz a maior festa, tiramos uma foto junto. Quando ela foi embora, quem chorou fui eu. Sentimentos. Então, voltando à pergunta do senhor, eu não acreditava que crianças tinham depressão. Até ouvir o relato daquela criança. E o maior índice de suicídio hoje são das crianças, infelizmente. O nosso grito de alerta chegou para
justamente ajudar a quem tem depressão. É insubstituível. Filho, mãe, pai, todo mundo é insubstituível. Quem você ama é insubstituível. Pode vir outra, você pode amar mais ou menos, mas aquela pessoa é insubstituível. E a minha filha é insubstituível para mim.